Boa noite a todos. Pronome indefinido no plural, com o qual eu incluo todos os seres humanos desta sala. Boa noite especial ao Jacinto, meu companheiro nesse painel, e por quem eu tenho a maior admiração e carinho. E ao Gustavo, que nos preside nesse encontro. Minha fala irá se concentrar no primeiro elemento que compõe o título deste painel, a noção de polifonia. Sobre as verdades, a verdade ou as inverdades processuais, o Jacinto, com toda a sua prática jurídica, certamente é muito mais qualificado do que eu para abordar. O termo polifonia, em sua origem, designa uma técnica de composição musical que combina duas ou mais vozes, preservando o caráter melódico e rítmico de cada uma delas. O chamado canto polifônico, que ganhou força na Idade Média tardia e no Renascimento, transcendendo a esfera profana e invadindo os rituais sacros, diferencia-se do canto monofônico, em que há apenas uma voz ou diversas vozes cantando em uníssono, como é o caso do canto gregoriano, no qual a monodia a monódia representa o absoluto, o divino. Para ilustrar, convido vocês a escutarmos um pequeno trecho de cada um desses tipos de composição musical. O primeiro deles é um canto monofônico, cujo texto é um salmo bíblico, Salmo 37, e a música aproximadamente do século XI ou XII. Segundo canto, um canto polifônico, de Palestrina, para 6 vozes, um dos trechos da Missa para Papa Marcelli, de 1562. De certa forma, eu já antecipei o ponto. A noção de polifonia
é introduzida no campo da literatura e da linguística na década de 20, quando Bakhtin formula o conceito em Problemas da Poética de Dostoiévski, obra publicada em 1929 e cuja versão definitiva é de 1963. No entanto, para abordar o conceito bakhtiano de polifonia, é preciso apresentar algumas premissas. Influenciado por Martin Buber, Bakhtin adota a relação dialógica entre o eu e tu como a base de sua construção teórica sobre a linguagem, na qual explora, particularmente, o fenômeno enunciativo. Para ele, abre aspas, a vida é diálogo por natureza. Viver significa participar de um diálogo. Fecha aspas. Isso porque o homem não é um ser isolado. O tu é condição de existência do eu, pois o eu só existe como abertura para o outro, só existe na e pela interação dialógica com os outros. Bakhtin entende a linguagem como o produto da interação de dois indivíduos socialmente organizados e postula que o fenômeno enunciativo abrange, além de seus participantes, o tempo histórico e o espaço social de interação. Todo discurso apresenta duas faces, parte de alguém e é dirigido a alguém, e concretiza uma troca comunicacional e valorativa entre parceiros discursivos. Abre aspas. Todo o enunciado é concebido em função de um ouvinte, ou seja, de sua compreensão e de sua resposta, bem como de sua percepção avaliativa, diz Bakhtin. No entanto, o discurso que produzimos não tem sua origem completamente assentada em nós. Abre aspas. Nosso discurso é pleno de palavras dos outros. Essas palavras dos outros trazem consigo a sua expressão, o seu tom valorativo, que assimilamos, reelaboramos e reacentuamos, modificamos. Contudo, em qualquer enunciado, quando estudado com mais profundidade, descobrimos toda uma série de palavras do outro, semilatentes ou latentes, de diferentes graus de alteridade. Assim, nosso discurso dialoga com os outros discursos existentes na sociedade e, através dele, manifestamos nossa adesão ou objeção. O falante, diz Bakhtin, não é o Adão bíblico só relacionado com objetos virgens ainda não nomeados, aos quais dá nome pela primeira vez. Nosso discurso é apenas um elo de uma cadeia infinita de discursos. É por isso que o sentido não é instituído no momento da enunciação. As possibilidades de sentido inscrevem-se nessa rede dialógica, nesse contínuo em que nosso discurso se insere e que passa a compor. Assim, a concepção de que o dialogismo é elemento constitutivo de todo discurso e, por consequência, condição de seu sentido, Bakhtin agrega a ideia da permanente evolução dos discursos que se confrontam no fluxo incessante da interação verbal. De tal modo que, para ele, o sentido não deve ser buscado nos seus interlocutores, nos intérpretes, nem no sujeito que o produziu, nos autores. O sentido é um efeito da interação verbal que cria o acontecimento significativo da linguagem, sendo em vista disso que o sentido de um discurso jamais é o último. A interpretação é infinita, pois há inúmeras possibilidades de sentidos que podem surgir em novos contextos. A título de comentário, cabe destacar que é possível perceber certa proximidade de algum dos postulados de Bakhtin com as formulações de Gadamer sobre a linguagem.
embora, até onde eu tenha ido a minha pesquisa, nenhum deles refere o outro. Professor Picklinger, professor Stein pode nos falar melhor sobre isso, se for o caso. Cito alguns exemplos que os meus alunos aqui do direito de hermenêutica jurídica vão reconhecer, em que se percebe essa simetria entre os dois. Cito Gadamer. Falar significa falar a alguém. O falar não pertence à esfera do eu, mas à esfera do nós. A realidade do falar consiste no diálogo. Outro trecho. Todo diálogo possui uma infinitude interna e nunca acaba. Toda interrupção de um diálogo guarda, por sua vez, uma referência interna à retomada do diálogo. Ou ainda, quando Gadamer relaciona a atribuição de novos e ampliados sentidos aos conteúdos da tradição com as infinitas possibilidades de situações hermenêuticas dos seus receptores. A essa ideia de fluxo contínuo e incessante de discursos que dialogam e de possibilidade de atribuição de novos sentidos mediante um processo de leitura e principalmente de desleitura, encontra-se intimamente implicado nas construções teóricas. Pois a desleitura, e eu me permito citar aqui o professor Stein, aspas, não é apenas um ato de escolha e decisão, mas faz parte de uma criatividade que tem pela frente o texto que pretende interpretar ou superar através de outro texto, à procura de uma relação original que ele pretende estabelecer, com a vantagem na sua condição de ser tardio, posterior. E, desse modo, tendo a iniciativa para ser um direcionamento ou uma segunda visão, ou uma reestimativa e reavaliação. É por isso que a relação de leitura termina sendo uma desleitura, ou mesmo, se quisermos, uma desescrita. Fecho aspas. Feitas tais considerações, cabe contextualizar a noção de polifonia elaborada por Bakhtin. Em sua análise das diferentes modalidades discursivas, ele considera que o romance constitui o discurso dialógico por excelência. O romance, declarou, é um fenômeno pluristilístico, plurilíngue e plurivocal. Ou seja, em sua composição, é possível encontrar conjugados vários estilos e formas textuais. Uma combinação de múltiplas linguagens e vozes que dialogam entre si, tudo isso organizado artisticamente. A diversidade linguística do romance é, assim, o que faz desse gênero a expressão mais completa da natureza e da orientação dialógica no discurso. Contrastando com a perspectiva unitária do epos, da epopeia, figuram no romance as distintas perspectivas e percepções das personagens. Já não se fala da representação das façanhas de um herói, que representa, por sua vez, a coletividade e os seus valores, e que não sofre alterações ao longo da narrativa, como é o caso de Ulisses, por exemplo. 10 anos de Troia, 10 anos voltando para Ítaca, 20 anos, e no final ele é exatamente igual àquele que partiu. No romance, temos a representação de uma entidade individual e de sua existência espaço-temporal, pois no romance o tempo e o mundo tornam-se históricos. No entanto, se o discurso romanesco se caracteriza por ser plurivocal, Bakhtin irá identificar nas obras de Dostoiévski algo mais do que a plurivocalidade. Em seus romances, há uma multiplicidade de vozes
que são contrastantes e de consciências independentes, imissíveis e plenivalentes, cujos discursos coexistem paritariamente com o discurso do narrador. Para Bakhtin, Dostoiévski foi o primeiro romancista a adotar a relação eu-tu entre narrador e personagem, e não mais a relação eu-isso. No romance monofônico, em que, apesar da presença de diversos discursos, somente uma voz se faz ouvir, sendo as demais abafadas, há apenas o dialogismo, que é constitutivo da linguagem. Como exemplo, eu posso citar a Divina Comédia. Na obra de Dante Alighieri, temos apenas um mundo formalmente polifônico, porque as vozes das demais personagens e seus respectivos pontos de vista, embora possam configurar alteridades dotadas de identidade ideológica própria, operam no sentido de assegurar a hegemonia do discurso de seu narrador protagonista. Já no romance polifônico, há o emprego de estratégias discursivas que possibilitam ao dialogismo se concretizar pela presença de muitas vozes equipolentes, mediante as quais são introduzidos na narrativa múltiplos pontos de vista, visões de mundo, ideologias e valores que contrastam e polemizam. Segundo Todorov, com a noção de polifonia, Bakhtin caracteriza a revolução que Dostoiévski operou no plano estético e ético, comparável à de Copérnico ou ainda de Einstein, no plano do conhecimento do mundo físico. Não há mais centro e vivemos na relatividade generalizada. Em nosso mundo contemporâneo, é impossível assumir uma verdade absoluta. A inclusão das múltiplas vozes que compõem o tecido social na representação romanesca abrange também as narrativas em que o romance acolhe as vozes dos excluídos, como Carolina de Jesus, ou a fictícia Macabeia, nem por isso menos real. E o romance também fala por aqueles cuja condição de miserabilidade os impede de fazerem uso da linguagem, como Fabiano, de Vidas Secas, que, e eu cito, vivia longe dos homens, só se dava bem com os animais. Os seus pés duros quebravam espinhos e não sentiam a quentura da terra. Montado, confundia-se com o cavalo, grudava-se a ele e falava uma linguagem cantada, monossilábica e gutural, que só o animal entendia. São essas vozes, excluídas, murmurantes ou silenciadas, e as verdades que elas têm a dizer, que o Estado democrático de direito deveria possibilitar o resgate, partindo do pressuposto de que o direito, tal como o entendemos hoje, tem o compromisso de ser polifônico. Mas a questão que se coloca é se podemos considerar o processo judicial polifônico. De fato, ele é composto por muitas vozes e múltiplas verdades. Mas eu gostaria de destacar dois aspectos. O primeiro é que, além das vozes que figuram no processo, temos hoje os ruídos ensurdecedores promovidos pela potente voz da mídia, muitas vezes travestida de opinião pública, e pelas estrondosas vozes das redes sociais. O segundo remete à possibilidade de se pensar que a polifonia se extingue com a sentença. Ao deliberar, já falamos sobre isso aqui,
o juiz proclama a verdade daquele caso. Dizia o Calvo, apaga a luz, né? Também poderíamos pensar no caráter polifônico do tribunal do júri, apesar de todas as críticas que se possam fazer ao julgamento por convicção e sem necessidade de fundamentação. Ou contrapor o caráter polifônico das decisões de colegiado à monofonia das decisões monocráticas. A aplicação do conceito de polifonia ao processo judicial exigiria, no mínimo, que se buscasse mapear suas ocorrências e graus, abarcando as distintas fases e instâncias processuais, a começar pela polifonia oriunda do próprio princípio do contraditório e pela polifonia decorrente da inquirição de testemunhas e de peritos, até a polifonia que se instauraria com o ingresso do amicus curiae no processo, ou que resultaria das audiências públicas promovidas pelo Poder Judiciário. De fato, o próprio Bakhtin já indicou esse possível campo de estudo ao abordar o sujeito falante no pensamento e no discurso jurídico. Diz Bakhtin, todas as categorias essenciais do julgamento e da apreciação jurídica são correlacionadas ao sujeito falante enquanto tal, no âmbito do direito. Esse texto é da década de 30. A consciência, a voz da consciência, a verdade e a mentira, a responsabilidade, a faculdade de agir, a confissão livre e assim por diante. A palavra autônoma, responsável e eficaz é um índice essencial do homem jurídico. Os apelos a esta palavra, sua provocação, sua interpretação e sua avaliação, seus limites e as formas de sua eficácia, a justa posição das diversas vontades e palavras têm um imenso peso na esfera jurídica. Basta mostrar, na esfera judicial, a elaboração e a função da análise e interpretação de testemunhos, declarações, contratos, todos os tipos de documentos e outros aspectos do enunciado do outro, enfim, da interpretação das leis. Tudo isso requer estudo. Mais adiante ele vai dizer que até aquele momento não havia sido enfrentados problemas relacionados, por exemplo, à forma composicional do discurso jurídico. E eu acrescentaria, até o momento, não se trabalhou seriamente a questão da polifonia do discurso jurídico. Essa noção, e com isso eu termino, para deixar mestre Jacinto falar, esta noção inclui-se a noção de polifonia entre o inesgotável leque de temas que podem alimentar o diálogo entre a literatura e o direito. Esse diálogo que sempre insistimos em manter aqui e que vai se construindo com discursos que se sobrepõem, se interrogam, que contrastam, que instigam, que se problematizam, que se ampliam e que certamente nos mantêm vivos, já que, repito o que havia dito de Bakhtin no início, a vida é diálogo por natureza, viver significa participar de um diálogo. Nós temos 800 mil presos. Eles não estão presos porque eles querem. Alguém manda eles para a cadeia. Nos últimos 5 anos, os juízes prenderam 150 mil pessoas a mais do que o padrão preventivamente. Tudo isso faz com que se tenha que pensar seriamente o jurídico, não só como um penduricalho. O jurídico incide na vida de uma tal maneira que, por mais que você o torne como algo desprezível, é algo pelo qual o poder
se impõe de uma maneira perversa. Hoje, quando se discutiam as dicotomias e aquilo que teriam levado às dicotomias público-privado, ali se dizia, ora, se foi público-privado, por que não se foi a neurose para a perversão? Por que Jean-Pierre Lebrun podia ter tido um feeling de que a coisa caminhava para lá, não é? Sociedade perversa, uma sociedade que, num país subdesenvolvido como o nosso, mete 800 mil presos na cadeia e deixa essa gente legada à sua própria sorte, tem alguma coisa que explicar e, de consequência, pensar o direito que faz e ajuda a fazer esse tipo de coisa. Então, tudo isso é necessário levar em consideração. E o que mostra logo como essa coisa do tema geral, as ilusões da verdade, as narrativas processuais, ora, vai muito mais além. Henriette tem razão, vai mais além do que tudo isso. Por isso, talvez fosse o caso mesmo pensar em polifonia e verdades processuais. Talvez já da ideia de polifonia dos gregos como muitos sons. Por quê? Porque essa coisa de muitos sons, ou de várias vozes, diz tudo ou quase tudo quando o assunto é verdade em termos de processo. Claro, como ela disse bem, o maior espaço de polifonia está na música, mas talvez interesse para nós um pouco aquilo que na literatura ocorre, quando um texto de uma obra penetra na outra e lhe dá... Pô, tem um bicho aqui. Para lhe dar um sentido... para lhe dar um sentido, ou seja, para dar a ela uma imbricação pela intertextualidade. Ora, vale esse conceito de intertextualidade, porque, ora, na elaboração de um texto literário, a absorção e a transformação de uma multiplicidade de outros textos. Com essa dimensão, vamos dizer, que o direito se safou, digamos assim, ou esforça para se safar de um modelo único e perfeito e acabado, inclusive de verdade, trabalhando não só com uma ideia de multidisciplinaridade, mas com uma ideia de interdisciplinaridade, e depois com uma ideia de transdisciplinaridade, não no modelo que o pessoal da esquerda francês tinha feito, mas para poder admitir que se tivesse que fazer, de fato, interseções. Interseção não é um conceito que se possa tomar como um conceito de interdisciplinaridade, não é onde um texto há de ouvir o outro. Interseção, diz com a necessidade de que, nessa intertextualidade, um texto entrar para falar dele lá. E isso é, de fato, significativo quando, digamos, no discurso que se possa fazer, e, claro, de verdade isso está bem presente, no discurso que se possa fazer, de outra coisa que se trata quando se fala de alguma coisa. E aí, por aí vai, quem sabe, a importância mesmo que a polifonia pode ter, não é, em relação àquilo que nos toca, ou seja, que ela possa representar as várias verdades que aparecem no processo e que a Henriette bem tocou a partir daquilo já desde que Bakhtin formulou. Várias vozes que no processo representam várias verdades. E aí talvez comece o problema. Vejam como no direito a coisa é interessante, ou como no processo a coisa é interessante. Até pouco tempo atrás, dizer isso seria inimaginável nas estruturas processuais, principalmente no processo penal. Não só se discutiam as questões processuais a partir da verdade, como ela era única. Vocês querem ver? Eu estou estudando, porque nós estamos estudando as reformas do processo, eu estou estudando já há 4 anos como os italianos avançaram na direção de uma reforma efetiva. Nesse 4º ano, estamos estudando os primeiros problemas da reforma do processo penal, eu estou estudando com meus alunos na pós-graduação, o problema da reforma.
Francesco Carnelutti se acerta com o ministro italiano da Justiça, então, um tal Gonella, que era um jornalista, jurista, e faz um congresso na ilha de San Giorgio, em Veneza. Intervêm os grandes processualistas que eles convidam. E os grandes penalistas italianos, então, vejam, era 61, o Código Novo deles vem em 88, vejam como a coisa foi elaborada com saltos, brigas, enfim, aquelas coisas da Itália. Mas, de qualquer maneira, por que é necessário estudar isso? Tem um meu aluno lá, o Paulo Silas. Por que é necessário estudar isso? É necessário estudar isso porque essa desgraça desse nosso país, e nesses termos, é a Itália 60 anos depois, né? Por outro motivo que o nosso código é o Código Italiano de 30. Então, nós vivemos, os problemas que nós estamos vivendo hoje é o que eles estavam discutindo em 61 lá. Então, é absolutamente necessário ver isso, que os alemães influenciaram aqui, etc. e tal. Nessa matéria, eu só tomei um exemplo, vejam, é um professor de Nápoles, catedrático de Direito Penal de Nápoles, um tal Remo Panahin. Diz ele, numa das intervenções, está na página 132, traduzir literalmente. O pensamento do professor Carnelutti é que a prova, para ser genuína, para revelar-se eficaz, para consentir a realização do escopo do processo, que é aquele do acertamento da verdade, deve ser recolhida em contraditório. Essa era a visão. De uma maneira, segue sendo a visão de boa parte dos italianos ainda, mas essa era a visão que ele tinha. O que se faz no processo? No processo, se caminha em direção da verdade. O que se quer no processo? No que se processa, o que é verdade? Claro que a pergunta que fica, a discussão que ficava era de que verdade se trata. E aí o que vinha logo era uma discussão que foi resolvida quase lá na primeira quadra do século passado, numa disputa entre uma verdade formal e uma verdade material. Era essa briga lá. Por exemplo, tem uma polêmica muito interessante na Itália, 25, 26, 27, onde esse próprio Carnelutti, Francesco Carnelutti, que foi um homem muito eficaz na maneira de ver a estrutura e tudo mais, com muita influência, muito importante para eles e para nós, discute com o professor, então professor de Roma, Eugênio Florian, sobre a questão da verdade, na qual, vejam como é a questão. Professores de Roma, não estou falando do Isé que dão aula lá na bota no fim da bota, ponto. Estou falando dos caras que topam no negócio. Florian mete um texto à luz e falando das duas provas, lido e prova. Como respondem a isso? Como respondia a isso? Era para dizer o quê? Que, na verdade, no processo civil vige uma verdade formal, e no processo penal vige uma verdade material. Ao que Carnelutti contesta, num texto muito conhecido, dizendo, não vamos parar com esse negócio, a verdade é uma só. Vejam como eles pensavam. A verdade é uma só, e esse negócio de ser formal, ser material, é baboseira. Todo mundo vai atrás da verdade, porque o que se quer fazer no processo é reconstituir uma verdade. Alguém falou aqui da estrutura recognitiva. Reconstituir uma verdade. Reconstituir a verdade no processo e todo mundo quer ir lá na verdade. O que tem aqui no processo civil se conforma com algumas coisas que pode ser mera ilusão, e aí vem a questão toda de como se trata a ilusão, não é? E no processo penal, não. No processo penal, quem vai atrás da verdade prioritariamente é o juiz, e ele está livre para ir atrás da verdade, buscar a verdade, e a verdade que ele deve trazer é a verdade material. Verdade material é essa, a qual se dosa justo com indúbio pro réu, porque era necessário imaginar algo assim. Mais ou menos, se você não consegue a verdade material, o réu deve ser absolvido, o que é um tanto paradoxal, não é? E desde logo se mostrou paradoxal. Ora, isso é alguma coisa que até hoje está. Ainda que a posição italiana tenha mudado, ainda que os italianos pudessem ter mudado, nem todos mudaram, muito menos aqui, eu não estou nem falando aqui, porque aqui, com os amigos do Lênin e companhia, a vaca vai para o brejo sempre, continua exatamente essa coisa. Mas ainda que pudesse ter mudado, os italianos muito resistiram. E a pedra de toque do giro da Itália, quando Carnelutti, vejam, em 1965,
escreve um texto que chama Veritas Dubio Certezza, onde vai, digamos assim, a partir de um italiano que tinha nome espanhol, Flávio Lopes de Onhade, que tem um livro muito interessante sobre La certeza del diritto, para fazer um giro para caminhar na direção daquilo que falaram aqui sobre a imigração para o conceito de certeza. Certeza que ele, Carnelutti, marca a partir da ideia latina de cernere, onde vem discernir, etc. Sempre na visão de discernir, optar, escolher, que é, já, diga-se de passagem, um dos problemas da própria noção de certeza. O que resta aí, porém, é, desde logo, o fato de que ele mesmo lá diz, Heidegger estava certo. Não é possível a verdade. E o discurso que fazemos nós é um discurso que não presta, o que significa dizer, os juristas já deviam ter se dado conta que isso não é possível. Quer dizer, que aquele discurso era um discurso que apontava na direção de uma impossibilidade. Pois bem, tenham paciência para que eu possa agora, entrando no tema em si, que é onde me ficou o calo, para isso foi necessário, digamos assim, fazer um recorte para poder, talvez, mostrar até onde a gente poder ir na estrutura processual e depois poder meter lá uma cunha que me parece absolutamente necessária. Pois bem, de básico aqui, é preciso não se olvidar que a questão processual está ligada, antes de tudo, ao conhecimento. Alguém que aparentemente, o ex ante, não conhece, deve decidir um caso penal, e, para tanto, precisa conhecer. Em face disso, conhecimento e sujeitos estão indissociavelmente vinculados. E isso se sabe desde os gregos, com causa e efeito, como fundamento epistêmico de sujeito-objeto, como primeira consequência. Mesmo que hoje já se tenha deslocado o lugar tanto do sujeito quanto do objeto, é para ele que se volta a questão processual. Para tanto perceber, basta pensar no que tem a dizer a filosofia da linguagem e a psicanálise, sem, contudo, ser sacrilégio falar tanto de sujeito quanto de objeto, desde que, por óbvio, colocados nos seus devidos lugares. Nesta dimensão, o processo é instrumento, ou seja, um conjunto de atos pré-ordenados que se destinam a um fim. Aqui, como se sabe, e aqui, como se vê, agregam de plano dois elementos, ou seja, o conjunto, como sistema dos gregos, e a finalidade, isto é, dicere ius, em face do conhecimento que se angaria no iter, eis o que está preordenado. E, maxime, na instrução, não por acaso de instruere. Instrumento, então, e sempre foi assim, é para que se não duvide não ter o conjunto um fim em si mesmo, seja como essência, seja como uma verdade que um sujeito lhe atribua. Ser instrumento, portanto, é algo de muito distinto de ser instrumentalizado, mormente com as pretensões e desejos que vêm de fora. Fala alto, claro, o lugar do poder aqui. E tendem a subtrair aquilo que está na base do próprio instrumento, isto é, ser ele instrumento para o conhecimento. Não basta, porém, definir o conhecimento como a finalidade do instrumento, porque a questão, por óbvio, não está resolvida. Afinal, o crime, como substrato de onde provém o caso penal, como ato da vida e naquilo que não é só imaginação, que acontece e muito, ao mesmo tempo que se desvela, vem à luz, aparece, desabrocha, vela-se, encobre-se, enevoa-se, nos presta a conhecer por inteiro. O que dele sobra são sobras, restos de linguagem, quando muito. Enfim, o tempo, antes de tudo, encarrega-se de retirar a possibilidade de um conhecimento todo ou um conhecimento do todo. Eis, então, o que espera aquele fim do conceito de processo, conjunto de atos pré-ordenados a um fim, uma parcialidade constitutiva. O que chega, portanto, de conhecimento possível, sempre pela linguagem, não vai além disso, parcialidade. O objeto dos gregos e dos modernos se esvai aqui,
porque se não trata nem de uma coisa nem de outra. Os restos de linguagem, como é evidente, ajudam a linguagem na constituição de uma memória. Caso penal levado ao processo e nele reconstituído linguisticamente por elementar, que não é o crime, mas tão só o que se diz ou se pode dizer dele. Neste ponto, como se sabe, pode-se contrapor o velho Carneluth, do Verdade, Dúvida e Certeza, que parte de Heidegger e não aquele da célebre polêmica com Florian sobre a verdade no processo, com grande parte da doutrina tradicional do direito processual, que, de certa forma, acreditando na verdade, sabe, pela base da filosofia da consciência, trata de negá-la como verdade material para aceitá-la como verdade formal ou, mais particularmente, como verdade forense. E vejam como eu trouxe isso só como exemplo para verem aonde, como eu estou dizendo, até onde nós chegamos, veja até onde nós chegamos. O meu exemplo está, talvez, num dos maiores penalistas alemães, que morreu há pouco, infelizmente, e que era, nesse aspecto, um grande humanista, digamos assim, Winfried Hassemer, um mago do direito penal, essa gente que inspira penalistas como Fábio e Companhia Limitada. Bom exemplo disso foi o próprio Hassemer. Diz ele, em relação a esse ponto, da verdade forense, de tal forma que os penalistas, em lugar de referir-se à verdade material, prefieren llamarle verdade forense, trayendo a la colación la expresión referente a que la verdad exigida hoy en día dentro del derecho procesal penal es relativa en cuanto a los límites que son predeterminados por el derecho penal y el derecho constitucional. E conclui, em seguida, na mesma obra, que é uma obra extremamente interessante, assumindo ele a parcialidade como verdade relativa, dizendo: es entonces la verdad forense idónea como para fundamentar una sentencia. Y puede este trozo selectivo e incompleto de la realidad conducir a una sentencia justa. La respuesta es: para una sentencia penal, este trozo de la realidad es suficiente, pero para una determinación histórica, un pronóstico del tiempo, este no sería suficiente. El derecho procesal penal ha procurado que esta forma de búsqueda de la verdad, como lo hemos considerado, evite en lo posible sentencias injustas. É certo, por seu turno, que ele, Hassemer, assim pensava porque isolava a verdade forense nos elementos do tipo penal. Dizia: la sonda de la justicia no se rige por el suceso, sino por los elementos del tipo penal, los cuales constituem solo uma partícula del sucesso. O que parece certo tão somente em alguns aspectos, normalmente naquilo que seja expressar a distância que existe, por exemplo, entre ela, a verdade forense, e a verdade histórica. O problema da verdade, porém, por nada se resolve, pois, como parece elementar, nada se tem de solidez quando se parte dos elementos do tipo penal. Para tanto se concluir, não precisa ir longe, bastando pensar no cotejo entre o princípio da taxatividade e os conceitos indeterminados. A linguagem como intermediária e típica da filosofia da consciência, vê-se rapidamente, presta-se a dizer, mas nunca como que se quer e sempre com uma pálida menção a. A filosofia da consciência, na qual alguns ainda não chegaram, e insiste com os gregos na essência, não dá conta, em definitivo, do absurdo. Por todos, Sartre, Camus, Ionesco, que criou. Mas segue resistindo tenazmente no direito, porque, dentre outras coisas, é muito útil na estrutura da adequação típica e permite, quando necessário, malabarismos linguísticos que, no campo penalístico, absolvem e condenam. Onde está nosso problema hoje? Nós temos 800 mil presos. Não sabemos quantos estes estão condenados e deviam ser condenados, porque a grande maioria de pobres não tem sequer uma defesa efetiva e eficaz. Ou seja, é uma vergonha maior ainda em nome disso.
Ou seja, em nome de uma verdade da qual eles não têm como sustentar. Nem nós, só sustentar eles lá. É por isso que aquilo não é penitenciário, aquilo não é prisão, aquilo é um depósito de seres humanos, que nós estamos lá brutalizando mais ainda. Como se persegue, todos estão de acordo, porém, que há algo ali, no conteúdo do processo penal, para ser decidido. O dicere ius, dizendo respeito a um caso penal, não pode deixar muita dúvida sobre isso. Ele, o dicere ius, incide, porém, como supracitado, quando muito, sobre uma memória, sobre o que se constrói em termos de restos de linguagem de um crime que se não oferece mais como tal ao conhecimento. A questão que fica, então, é, isso que aí está seja lá da maneira que for a verdade, como um ente sempre muito distante do seu ser, a resposta só pode ser negativa. Afinal, este lugar relativo, essa partícula, esse troço de la realidade, para ficar tão só naquilo que afirmou Hasselmer, pode ser a verdade? Seria o mesmo que perguntar a metade, parcialidade de um todo, pode ser o inteiro? A parte pode ser o todo? Aqui o velho Carneluti é imbatível, com algo mais ou menos assim. Se a verdade está no todo, e esse é o texto dele, fundado no Heidegger, que ele disse, Heidegger, em seu tempo, com sua sinfonia inacabada, quer dizer, era como se ele estivesse dizendo, precisava mais dele, vamos dizer assim, mas reconhecendo, aí que está o ponto, reconhecendo a importância de ir para além daquilo que no jurídico, ou lá na estrutura jurídica se pensava, não é? Assim, se a verdade está no todo, ele é demais para nós, a parte que nos é apreensível como possibilidade não é o todo. Logo, é de outra coisa que se trata no processo. Portanto, enquanto não se aprender a conviver com essa parte, essa coisa da qual se trata no processo, haverão problemas para a democracia processual. Por isso, depois do giro da linguagem, como parece duvidoso, sobra pouco para continuar investindo na verdade da forma como se fez até então, ou melhor dizendo, dado que a resistência segue tenaz até agora. De qualquer forma, se não cabe a verdade, isso não significa, como ingenuamente querem alguns, que nada se tenha naquele lugar. Muito menos que se não tenham todos que se preocupar com aquilo que está ali. Assim, se algo há naquele lugar, é dele que se há de dar conta, mesmo que já não seja possível nem desejável, porque se presta mais a confundir que esclarecer. Se falar em verdade, pelo menos nas formas que se fizeram conhecer até o momento. E aí, veja. Vou... Quanto? 2. Hã? 2 minutos. Você está louco, velho. Está roubando meu tempo. Não vai terminar. A polifonia processual, marcada pelos restos de linguagem possível, dá conta de múltiplas formas do caso penal, ou seja, da situação de dúvida sobre a aplicação da sanção penal ou não, que se extrai do crime. Na polifonia processual, e aí o ponto, na polifonia processual, porém, também intervém o outro de que falava Bakhtin, mas também o grande outro lacaniano. Se a intervenção dele já seria suficiente para se afastar a noção de verdade, em nome da qual, nas estruturas processuais, pratica-se tantas barbaridades. Para isso perceber, vale só um pouco da constatação do grande Ernildo Stein. Já que ele saiu, eu posso copiá-lo. Se tem paciência, me dá uns 5 minutinhos, eu posso... Quem sabe ler o Ernildo, porque quem nunca leu é capaz de pensar que o Ernildo não é quem é, e não é tão grande quanto é. Vale a pena. 6 estudos sobre ser e tempo, Martin Heidegger. Ambos, Russell, tanto quanto Freud, viveram os impasses de um paradigma. O paradigma da teoria da consciência, que se conduz pelo modelo da relação sujeito-objeto, pelo dualismo cartesiano da relação mente e mundo.
tanto a transcendentalização da consciência quanto a naturalização da psique são frutos do racionalismo do paradigma. Nem Russell aceitou responder à questão qual é o modo de ser que se constitui, nem Freud aceitou responder à questão qual é o modo de ser de quem sonha. Ambos poderiam ter respondido com a questão chave de ser e tempo. O homem é ser no mundo. Certo é que Heidegger desconheceu em seu trabalho filosófico o material teórico de Freud, durante os anos de elaboração e por ocasião da publicação de Ser e Tempo, quando se sabe da revolução que a teoria freudiana representou em certos meios intelectuais alemães, veja-se a vitoriana Heidelberg, de Max Weber e Karl Jasper, é de se estranhar o silêncio heideggeriano sobre a psicanálise. É ele que está dizendo, não eu. Sem, diz ele, embora testemunha tal, sua aversão de Heidegger, sua aversão ele não escondia, está falando de o cara que idealizou os seminários de Zolikon, Medarbos, dizia o Medarbos, sua aversão de Heidegger não a escondia de maneira alguma. Ele cresceu ainda mais quando eu, com muita astúcia e jeito, levei a examinar diretamente, pela primeira vez em sua vida, os escritos de Freud. Diz o alemão. Heidegger, portanto, sabia de que se tratava. Mas também o grande freudiano e consolidador epistêmico da massa freudiana Lacan opera com questões fundamentais extraídas da obra heideggeriana, sobretudo de Ser e Tempo. O desejo, a economia libidinal são os grandes ausentes da analítica existencial. Ponto. Aqui eu quero meter o dedo. Esse é o problema dos filósofos. Os filósofos vão todos até a beira do abismo. O alemão mirim que saiu agora, Drayton. Drayton hoje foi até a ponta do abismo e para. Eles param todos aqui, ó. Eles param na ponta do abismo. Claro, porque eles precisam dar resposta. Eles precisam dar resposta, os filósofos precisam responder. Mas fura, né? Tem alguma coisa que fura quando eles precisam responder. Porque eles precisam responder, mas eles não têm palavra para responder, porque tem alguma coisa que fura a palavra que eles têm. Tem algo que fura o discurso. E o que fura o discurso é justo o que se faz com o salto para o abismo. Esse que é o problema. É por isso que, quando eu pego um aluno meu balançando a perna, eu pergunto logo, por que está balançando a perna? E ele sistematicamente diz, eu não sei. Eles provam dessa maneira, mas não é só dessa, mas com essa maneira, eles provam dessa maneira que Freud estava certo, porque eu não sabe mesmo. Por sinal, se é algo que eu não sabe, é dele mesmo. Isso significa dizer que tem alguma outra coisa que fala nele. E aquilo que nele fala para além dele. E claro que se constitui como linguagem, Lacan está certo. O que significa dizer? Significa dizer que tem alguma coisa que fala aí que está para além do sujeito mesmo. E é por isso que nunca vai se fechar nada, é por isso que nunca se vai construir uma teoria da decisão que pense na possibilidade de uma estruturação de um todo que não vem. Não vem. A palavra é furada, porque nós somos furados. E somos nós que fazemos disso. É por isso que sempre que eu falo, preciso de um outro, para ressignificar o que eu falo. Mesmo porque quando eu falo, eu mesmo não sei do que falo. Não é de pouca frequência que o sujeito diz, eu não sei porque eu faço isso. Eu não sei. Eu não tenho razão suficiente para alcançar aquilo que em mim fala. Algo fala em mim e eu não sei do que se trata. É por isso que o alemão é tão grande. Porque ele saca isso, o desejo, a economia libidinal, são os grandes ausentes da analítica existencial. O modelo a partir do qual são construídos os existenciais, o estar aí é ainda o mundo da vontade e o mundo da consciência, está enquanto relacionar-se consigo mesmo no contexto da finitude. Não mais a consciência da metafísica, mas uma consciência sem inconsciente, eis o ponto. A hermenêutica desconhece, melhor, a economia libidinal. As pulsões, os desejos não aparecem como existenciais e, por isso, o sonho também não existe. É certamente uma das grandes falhas da analítica existencial. O estar aí
não sonha, ele não incorporou a ferida do ego que a psicanálise trouxe para o narcisismo. É por isso que reina uma grande asepsia no reino do ser no mundo. O operar com os utensílios, o interpretar os significantes, o lutar com a fuga de si mesmo, a tendência para o encobrimento não são ligados ao sentido que se esconde, que se oculta. O latente e o manifesto só aparecem como o velamento e o desvelamento. O como hermenêutico possui uma duplicidade que Heidegger não apareceu. Puta, cara, eu preciso saber quantos filósofos no Brasil conseguem ter peito de dizer um negócio desse. Ele diz. Sem a economia libidinal, o estar aí... Veja o que ele diz. Sem a economia libidinal... O estar aí parece muito o homem orgulhoso do século XIX, aquele no qual o próprio Nietzsche meteu-lhe cacete, lá estudando os gregos, não é? É certo, livre da onipotência da razão, mas ainda não marcado pela consciência dos limites trazidos por Freud e sua teoria das pulsões. A hermenêutica heideggeriana não conhece as tensões inegáveis entre hermenêutica e energética. O sentido está ainda muito desimpedido, muito limpo dos lastros imprevisíveis das pulsões. Sentido e pulsão, ou seja, a forma pela qual o inconsciente, entre aspas, fala, os dois elementos inconciliáveis, mas absolutamente necessários para pensar a existência, trariam com seus conflitos a necessária desordem para o orgulhoso mundo do estar aí. Assim, vejam, deixa eu só botar isso para terminar. Parece indiscutível que é preciso pensar seriamente naquilo que na psicanálise é uma tentativa de sobredeterminar tudo. Postura freudiana, para poder tentar dar uma cientificidade para a psicanálise, parte desse ponto, que a partir do inconsciente se sobredeterminaria tudo. Isso parece alguma coisa, uma pretensão muito longa demais. O que se não pode fazer, e nesse ponto o Alemão tem razão, e Heidegger continua imprescindível, o que se não pode fazer, agora que eu acabei de falar dele, ele chegou, vocês viram, é uma coisa bacana. Foi bom, obrigado, viu? Aquilo que se não pode fazer é esquecer, digamos assim, esquecer que tem alguma coisa que fala aí, e que, portanto, o discurso que nós fazemos de ataque aos juízes deve ser sempre medido na razão daquilo que, dentre outras coisas, faz com que eles façam o que fazem. Ou seja, tem alguma coisa para além disso. Quer dizer, às vezes você responde, é por isso que de vez em quando temos posturas diferentes. Se vocês pegarem o meu texto sobre Otelo, que está nesse livro que a Ângela trouxe, e verificarem no texto que, para mim, Iago é um canalha, manipulando a verdade para construir uma verdade, por a trômbaga a posição de Lênin por uma razão banal. Lênin pensa, eles são, um é pré-moderno, o outro é um moderno, etc. e tal. Não. É porque quando aparece o lenço que a mãe deu, veja, o lenço que a mãe deu, manipulado que ele estava linguisticamente por Iago, faz nele questão, e ele responde como uma passagem ao ato, vai morrer esganada. Ele diz para Iago do que vai fazer com Desdémona. Então, vejam como cambia o sentido, muda. Muda alguma coisa quando você lê a partir de uma outra perspectiva que envolve aquilo, quem sabe, do que o sujeito propriamente é. Tem alguma coisa aí, não é? Tem alguma coisa aí que faz com que, em determinada circunstância, escaturita, né? Desencadeada, mete a passagem em ato com muita frequência, a gente responde. Quando você vê, você já fez. Você vai. E se você, com muita frequência, você pergunta, às vezes os caras descem do carro, às vezes dá tempo de um carro até outro, por causa de uma besteira no trânsito, dá tempo de um carro a outro a parar, digamos assim, a pensar. Mas, às vezes, não dá tempo. Então, de repente,
Quando você menos espera, o cara faz, e você não consegue entender por nada por que ele está fazendo. Se você perguntar para ele, ele vai dizer que não sabe. Por que você fez? Mas tem alguma coisa que é mais forte do que ele, tem alguma coisa que faz com que ele vá, que ele faça. Agora, imagine o que se pode imaginar quando 76% dos nossos juízes são de classe média alta. Esse mesmo número é de gente ligada a uma tradição jurídica elementar. E a estatística, digamos, segue assim. Basta nesse conjunto que você coloque a faísca, pum, e a bomba explode. É por isso que, com tanta facilidade, com um sistema de processo inquisitório, você dando a ele a descoberta da verdade, ele arranca já com a conclusão tomada. Não é questão de duas escolhas, nem de escolha. É quase como se ele não tivesse escolha. Ele faz porque está lá naquele lugar para fazer. Claro, se mete um monte de outras coisas, como vaidade, etc. e tal. O que acaba fazendo como aquele espetáculo bufo de ontem de noite, ontem à tarde, no Supremo Tribunal Federal. Você olha e diz, como é que você se dá o direito de fazer isso? Por quê? Porque você tem que pensar que aquilo é alguma coisa que marca um registro simbólico para o país inteiro, para a nação inteira. Como depois de você ver 2 ministros se ofendendo no Supremo Tribunal Federal, você impede que um aluno desacate uma professora na sala de aula. Porra, tem uma hierarquia que parece elementar, que você não entende se você não imaginar que tem alguma coisa que vai para além daquilo que é a própria, é pura hierarquia. Enfim, as consequências do uso abusivo da polifonia processual pode se sentir todos os dias, mostrando como algo está fora da ordem, como ponto fora da curva, ou como exceção, principalmente por primo leve. Sempre, evidentemente, porque estamos vivendo como ofensa à civilidade. Estamos perto, de fato, da barbárie. É isso aí, só.